Depois da vitória sobre o Pato há cerca de 10 dias, o time do Carcará ganhou uma semana livre para trabalhar aspectos táticos e técnicos antes de embarcar para o interior paulista, onde terá pela frente duelo contra o Franca e o Bauru Basquete. Por falar no Bauru Basquete, o Dragão teve uma semana para se esquecer. Depois da eliminação no Campeonato Paulista, o time da Cidade Sem Limites teve um mês para trabalhar antes da estreia no NBB. A expectativa era de que o clube aperfeiçoasse o sistema de jogo, mas o que se viu foi uma equipe completamente perdida dentro de quadra. Com as derrotas sofridas para Corinthians, Pinheiros e Unifacisa, o Bauru divide a lanterna da competição com o Pato e o São José. O Botafogo deixou o NBB de lado para concentrar as energias na disputa da Liga Sul-Americana. Embora não tenha feito grandes jogos, como o torcedor alvinegro está acostumado a acompanhar, o time comandado por Léo Figueiró conseguiu os resultados que precisava para se garantir nas semifinais da competição. Assim como o basquete cearense, o Brasília também não disputou nenhuma partida nessa semana. Depois da derrota sofrida para o Flamengo, o clube da capital federal teve 10 dias para se preparar para o duelo de logo mais contra o time do Pato, no interior do Paraná. O Corinthians conseguiu retomar o caminho das vitórias. Depois de um período conturbado em que sofreu com o acúmulo de jogos e com o impacto da perda do título paulista para o Franca, o Timão mostrou seu poder de superação e derrotou o Bauru Basquete e o São José, dando um salto na tabela de classificação. O Flamengo teve uma semana difícil. Depois de um início de competição consistente, o time comandado por Gustavo de Conte não teve o mesmo rendimento diante do Paulistano e do São Paulo. Se diante do antigo clube comandado pelo treinador, a qualidade técnica de Marquinhos garantiu a vitória, contra o São Paulo o volume de jogo do ala da seleção brasileira não foi suficiente para compensar as falhas defensivas da equipe rubro-negra. Quem se beneficiou da derrota do Flamengo foi o Franca. Com muita propriedade, o time francano mostrou a qualidade do seu elenco e levou a melhor sobre o Pinheiros e a Unifacisa, conquistando 2 vitórias fundamentais para que o clube mantenha a invencibilidade e siga firme e forte na briga pela liderança da competição. Apontado por nós e por outros veículos da imprensa como um dos candidatos ao título da competição, o Minas enfim conquistou suas primeiras vitórias. Mesmo atuando fora de casa e sem poder contar com jogadores importantes no sistema de jogo da equipe, como Davi, Guideodato e Tairone, o time minastenista superou o Rio Claro e o Pato, se recuperando das derrotas sofridas em casa para o Flamengo e o Botafogo. O Mogi segue aprontando nesse início de temporada. Nessa semana, o time comandado pelo técnico Guerrinha ignorou o favoritismo que acompanhava o São Paulo e o Corinthians, levando a melhor sobre 2 concorrentes diretos a uma das vagas ao G4 da competição. Com as vitórias sobre os rivais, a Jaguatirica manteve a invencibilidade no torneio, dividindo a ponta da tabela com o Franca. Enquanto o Mogi briga na ponta da tabela de cima, o Pato tenta deixar as últimas posições do NBB. Ainda tentando encontrar uma maneira de atuar, sobretudo diante de adversários mais qualificados, o time paranaense sofreu mais uma derrota na competição, dessa vez em sua estreia dentro de casa para a equipe do Minas Tênis Clube. O paulistano também não iniciou bem o campeonato nacional, apesar de Solano ter caído como uma luva no sistema de jogo da equipe, se entendendo muito bem inclusive com Coleman, o time da capital paulista possui algumas carências, como a falta de um pivô mais físico. Isso ficou evidente na derrota sofrida para o Flamengo em partida disputada em Brasília. O maior rival do paulistano vive um momento oposto na competição. Depois de garantir sua classificação para a próxima fase da Liga Sul-Americana, o Pinheiros também está fazendo bonito no NBB. Apesar de ter perdido para o Franca na estreia do torneio, o time comandado por César Guidetti venceu o Bauru Basquete e o Rio Claro. Por falar no Rio Claro, o time do interior paulista teve uma semana negativa. Após a vitória fora de casa sobre o basquete cearense na primeira rodada, havia expectativa de que o clube pudesse engrenar uma sequência que teria ao lado do seu torcedor. Mas não foi isso que aconteceu. O Leão até fez bons jogos contra o Minas e o Pinheiros, mas voltou a apresentar falhas defensivas e acabou superado pelos adversários. Outro que está passando por um momento turbulento é a equipe do São José.
Mesmo com a estreia dos novos reforços contratados no início do mês, a Águia segue tentando encontrar um equilíbrio maior ao longo das partidas. Por mais que protagonize bons momentos, como aconteceu no segundo quarto do duelo contra o Corinthians, o time acaba sendo penalizado pelas oscilações que ocorrem na etapa complementar. O São Paulo mostrou que pode sim brigar pelo título da competição. Após a eliminação no Campeonato Paulista para o Franca, Mortari teve tempo para trabalhar, e o que se viu foi uma equipe mais equilibrada e coletiva. Nessa semana, Jorginho anotou mais um triplo-duplo e liderou o time na vitória emblemática sobre o Flamengo no ginásio da SESB, em Brasília. Quem também está superando as expectativas nesse começo de temporada é a Unifacisa. Depois de 2 vitórias conquistadas dentro de casa contra o Rio Claro e o Pato Basquete, o time de Campina Grande embarcou para o interior paulista para encarar o Franca e o Bauru Basquete. Embora não tenha conseguido fazer frente ao time francano, os paraibanos desbancaram o Dragão, chegando à 3ª vitória na competição.